Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, amigos queridos, gente querida. Nós fazemos parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço é Rua Arnaldo Maguini Caro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos nos fortalecer, vamos alimentar a nossa alma. Hoje é domingo, 22 de maio, e não tem nada melhor do que começarmos a semana com esse alimento que tanto nos sustenta, que é a nossa amada doutrina espírita e o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Vamos nos acalmando, serenando os nossos corações. Se você puder, procure um lugar calmo onde possa se sentar, porque agora é o momento de nós conversarmos com Deus, aumentarmos a nossa intimidade com o nosso Pai e Criador, para que as falanges de espíritos benfeitores possam visitar os nossos lares e atender às nossas necessidades. Então vamos, a partir desse momento, cultivar a confiança, o otimismo, a esperança. Vamos cultivar o hábito do estudo, que é tão transformador em nossas vidas. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe querida, ao nosso anjo da guarda, e todos os nossos amigos espirituais que já estão se aproximando para revigorar a nossa alma, o nosso corpo. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui em comunhão convosco, Pai, usufruindo desse momento de paz, e que esse momento possa ser perene em nossas vidas, trazendo sempre o equilíbrio, a serenidade que tanto precisamos para enfrentarmos os desafios da nossa jornada terrena. Vamos assim, unidos em pensamentos, de mãos dadas, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos então permissão para iniciar o estudo de hoje. Então, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 2, Justiça da Reencarnação. Nós vamos ficar hoje, pessoal, apenas na pergunta 171, porque é uma pergunta que nos traz muita reflexão. A questão é a seguinte: sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Primeiramente, vamos ver os significados das palavras dogma e reencarnação. Dogma é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa. Nós podemos discutir um dogma, mas não se pode negá-lo. Entre nós espíritas não há nenhuma discussão, há um consenso, porque a reencarnação, o que quer dizer reencarnação? A reencarnação é o retorno sucessivo de um espírito no campo material. Então, o dogma da reencarnação não é apenas uma crença entre nós espíritas. Nós sabemos também da reencarnação e ficamos sabendo como, através das Sagradas Escrituras. Jesus nos fala de modo claro sobre a reencarnação em várias passagens do Evangelho. Podemos citar duas delas. Uma é com Nicodemos, quando Jesus fala em João capítulo 3, versículos de 1 a 12. Em verdade lhe digo que ninguém poderá entrar no reino dos céus se não nascer de novo. E a segunda passagem é a passagem de Jesus no Monte Tabor, quando ele revela aos seus discípulos que João Batista é a reencarnação do antigo profeta Elias. Isso está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 9 a 13. A reencarnação, pessoal, era uma ideia comum nos tempos de Jesus, né? Nós sabemos, já vimos isso anteriormente, que todos os espíritos são criados de forma simples e ignorantes. No início, eles não possuem o conhecimento do bem e do mal e são dotados do germe da inteligência. Mais tarde, os espíritos adquirem a consciência de si mesmos. Todo espírito está destinado à perfeição. Como é que vamos chegar até lá? Através da reencarnação. Então, repetindo a pergunta 171, sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Aí vamos para a resposta dos espíritos. Se funda sobre a justiça de Deus e a revelação, pois
não nos cansamos de repetir: um bom pai deixa aos filhos sempre uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então Deus sempre nos dá a chance de retornar na dimensão material e resgatarmos os nossos erros, é a nossa remissão. O arrependimento nos permite consertar o que erramos, as escolhas mal feitas, em vez de ter a pena, eterna, o suplício eterno, o castigo. Ora, se o castigo é eterno, nós mesmos não temos como mensurar a eternidade, é tempo demais. Então vamos supor que uma pessoa tenha errado aí por 90 anos, tenha sido uma pessoa má. O que são 90 anos diante da eternidade? Então Deus prova a sua bondade, A reencarnação é a prova da justiça e da bondade de Deus. E ela também nos explica toda essa diferença que existe entre as vidas das pessoas. Por que uns parecem ser tão privilegiados pela sorte, pelas condições favoráveis, enquanto que outros têm ali uma vida de muito sofrimento e de muitos infortúnios, muitas tribulações e vicissitudes. Como é que Deus poderia fazer diferença se Ele criou todos nós, todos os espíritos simples e ignorantes? Então, a doutrina espírita, além de ser consoladora, ela nos fortalece, porque sabemos que mesmo errando, teremos chance de retornar à matéria e recomeçar. Então vejam que Deus nunca nos abandona. Seria injusto imaginar que uma pessoa que errou teria uma condenação eterna, sem volta, sem perdão. E Deus, sendo soberanamente bom e justo, nos dá a chance. Só depende de nós, do nosso arrependimento sincero. E aí também podemos colocar uma outra reflexão. Como é que a gente pode entender também como que pais amorosos têm filhos que não aproveitam a boa educação, têm filhos ingratos, ou que filhos amorosos têm pais omissos, negligentes. E vamos supor que um pai, uma mãe que criaram com muito amor, com muito carinho o seu filho, esse filho acabe se perdendo, no mundo, nas paixões mundanas, e aí os pais estão lá já desencarnados e considerando que na maioria das religiões esses pais estariam aonde? Lá no céu.
e o filho estaria então no inferno. Como é que esse pai, como é que essa mãe vão desfrutar do céu, da felicidade eterna, sabendo que o filho tão amado está lá padecendo no fogo do inferno? Não tem como esses pais desfrutarem do céu, não é mesmo? E esse filho teve apenas uma vida e errou, e aí já não teria mais volta, não teria mais a oportunidade de remissão. Então tudo isso nos leva a refletir e a constatar como a reencarnação é uma verdade que muito nos consola. Continuando aqui, Allan Kardec faz uma observação. Todos os espíritos também tendem à perfeição, a Deus, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea, mas na sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer, ou acabar numa primeira prova. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus. Equidade quer dizer igualdade, né? Nem com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente, ou seja, para sempre fixada após a sua morte, sem volta, né, sem outra chance, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Ora, se nós todos fomos criados iguais, no mesmo patamar, a evolução do espírito se dá progressivamente e ela está intimamente ligada à experiência de cada um na matéria. Então, através das lutas expiatórias, através das provas, o espírito caminha em busca da própria iluminação e aperfeiçoamento. Então, vou continuar aqui com um trecho à parte que muito nos esclarece, né? Ao iniciar a sua jornada encarnatória, nos primeiros estágios evolutivos, o espírito sofre todo tipo de influências boas e influências ruins. Como ele é ignorante, as suas tendências o levam a vivenciar experiências no campo do erro. Todo espírito vai passar pelo caminho da ignorância, mas não obrigatoriamente pelo caminho do mal. Da ignorância sempre no sentido de ignorar. O Criador concede ao espírito a liberdade de ceder ou resistir às más influências. Isso nós chamamos de livre-arbítrio. É a nossa liberdade de escolha, né? Essa liberdade de a gente agir como a gente bem entende, né? E à medida que o espírito vai tendo consciência de si mesmo, ele tem o mérito das suas próprias ações. Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas.
escolhas, é o nosso mérito. E tem também uma frase de Allan Kardec que diz assim: se o homem fosse criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não é fatalmente levado nem ao bem, mas também nem ao mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse o fruto do seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o mérito desse trabalho, do mesmo modo que carrega a responsabilidade do bem e do mal que é feito por sua vontade. Isso está em A Gênese, no capítulo 3, no item 9. Continuando aqui com a nossa pergunta, a 171, a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. Por quê? Porque nos dá a certeza de que podemos melhorar essa nossa condição moral inferior. Nos dá a esperança, nos dá ânimo para continuar nesse esforço de melhora. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim diz, e é o que os Espíritos nos ensinam. Então vejam que também nós temos vários tipos de encarnações. Uma encarnação pode ser livre, pode ser compulsória ou missionária. A encarnação livre é quando nós estamos em condições de escolher as nossas provas, que vão servir para o nosso progresso espiritual. É lógico que nós nunca fazemos essas escolhas sozinhos. Temos ali todo um conselho, uma equipe espiritual, os nossos mentores que nos auxiliam na escolha das provas que vamos abraçar. Na reencarnação compulsória é quando um espírito errou muito, foi muito malvado. Podemos pegar como, por exemplo, um criminoso de guerra. Então, uma pessoa que foi responsável ali por milhares de desencarnes, por muitas mortes. Esse espírito, no plano espiritual, ele é perseguido, e pelas suas vítimas. Então, Deus lhe concede, na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia, Deus concede a esse espírito malvado a chance de reencarnar logo, para que ele comece rapidamente a resgatar os seus erros, Então começa logo o seu resgate. E a reencarnação missionária são aqueles espíritos elevados, mais elevados que nós, que Deus permite que eles retornem à matéria para
nos ajudar a progredir. Então, são espíritos que são verdadeiros caminhos de luz para a humanidade. E agora, já para encerrar, o homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços. Isso o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode mais aproveitar, porque já se encontra aí no fim da vida, corporal? Pois esta experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Graças a Deus. Então, toda reencarnação é a chave, que explica a justiça e a misericórdia de Deus. Através dela, todas as aparentes injustiças podem ser compreendidas. Todos os erros podem ser redimidos por meio de novas experiências, e os espíritos, cedo ou tarde, encontram o caminho do bem. Então, que essa reflexão da reencarnação seja apenas um começo para que nós tenhamos maior interesse em estudar a doutrina espírita, que tanto nos fortalece e nos prepara para todas as nossas provas terrenas. Allan Kardec nos convida ao estudo, a lermos e nos instruirmos. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Muito obrigada.